Bom, gente, aqui canal Cidadão Mediano, José Cristiano na área. Lembrando, como sempre, você está careca de ouvir eu falar nisso, mas eu tenho que falar. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Se já for inscrito, acione o sininho, deixe o like, compartilha, deixe o seu comentário aqui concordando ou discordando com a minha opinião no vídeo. É muito importante para a relevância desse canal. E eu quero já parabenizar, agradecer você, pois ontem à noite eu cheguei à marca de 200 inscritos aqui neste canal. Para mim, eu fico muito contente. Não é fácil, nesse mundo onde há muita competição, há muita correria, saber que tem 200 pessoas que inscreveram nesse humilde canal aqui. Isso me deixa muito feliz, muito satisfeito, cada vez mais motivado para que eu possa melhorar. Mas enfim, gente, colorados e não colorados, que estiver aqui assistindo, ontem o Internacional, de maneira tranquila, conseguiu uma vitória sobre o Ipiranga de Erechim, 4-0, garantindo a passagem para a final do Campeonato Gaúcho. Fazendo o balanço nessa fase do Gauchão, a gente constata aqui que o Internacional usou um time alternativo, muitas vezes time reserva, para, digamos, não despender muita energia nesse início de temporada. Mas nós tivemos, apesar disso, umas boas notícias. Primeira delas, na minha opinião, Borré, que ano passado começou muito vacilante, sem confiança, não encontrou o futebol. Nesse início de campeonato, numa posição diferente, como segundo atacante, está fazendo gols, está contente, está entregando, isso é, está gerando resultado para a equipe, ou com gols, ou com assistências. Isso é muito bom. O Ronaldo, tão defenestrado na temporada passada, que teve erros grotescos, como, por exemplo, aquela entregada que ele deu contra o Flamengo no primeiro jogo de ida, nas oitavas de final da Libertadores. Este ano tem sido um guardião da zaga e das laterais do Internacional. É um fato importante, a reabilitação no início do campeonato desses jogadores. A gurizada também, que eu acho que o principal fator positivo desse balanço, dessa fase do gauchão, dessa proposta internacional de não usar os titulares em todas as partidas e sim promover a ascensão, dar minutagem, dar experiência para essa gurizada, principalmente o Alex, que dá pra gente já considerar como substituto imediato do Alan Patrick quando for preciso, entendeu? Então foi um fator muito positivo desse planejamento do Pesolano. Agora também, gente, tem um ponto negativo. A nossa zaga, nosso sistema defensivo. Se você olhar os melhores momentos ontem da partida contra o Ipiranga, você vai ver que nós tivemos umas 2 ou 3 situações de gols do Ipiranga, inclusive com bolas na trave, com bolas alçadas na área, isto é, Félix Torres, Juninho, Cleito Sampaio, Pedro Tauan, e tem mais um aqui que eu me esqueci. Não, esses aí mesmo. São vacilantes, não servem. Nós só temos ali uma dupla de zaga, assim, ó, que a gente pode botar de mediana para razoável, que é o Vitor Gabriel, que é um zagueiro que volta e meia faz partidas boas, como, por exemplo, como foi contra o Flamengo, mas que oscila. E o Gabriel Mercado, que é um bom zagueiro, mas já é um senhor de 38 anos, que não vai dar conta do recado todas as vezes. Quando pegar um atacante rápido, corredor, corre um grande risco de ser vencido. Então isso é um diagnóstico que com certeza Pesolano e seu corpo técnico já devem ter tirado, e a direção deve estar atenta que nós vamos precisar durante a continuidade dessa temporada de melhores zagueiros para dar conta do recado, principalmente na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Com o que tá aí, não vai dar certo. Mas assim, ó, o saldo do gauchão até essa fase foi positivo. Então, o que acontece, gente? O Internacional ano passado, comparando os dois desempenhos, claro, ano passado havia a questão do octacampeonato do Grêmio, então isso despendeu muita energia, causou um nervosismo, tanto que foi um gauchão tenso, nervoso, muito disputado em seus bastidores, onde o Internacional despendeu muita energia para não deixar o Grêmio chegar ao octa. Nesse ponto eu acredito que estava certo,
mas o que aconteceu? Ganhou o Gauchão, houve um alívio. Então isso ocorreu no quê? Num desleixo, num afrouxar, né, de desempenho durante o restante do ano. Tanto que quase caímos para a segunda divisão. Então, sabendo disso, eu acho que a direção, junto com a Abel, com o Fabinho Soldado, com o Pesolano, eles planejaram, olha, nós temos que sim ter um bom desempenho no gauchão, mas a gente não pode gastar, digamos, todos os nossos cartuchos no entreveiro papiano e, digamos assim, fazendo com que no restante do campeonato a gente fique sem gás, a gente fique sem recurso. Sendo que este ano nós temos menos recurso técnico do que o ano passado. Então, nesse ponto, o planejamento está sendo bem melhor executado. E quem diria, né, seu Alessandro Barcelos, com o ultrapassado Abel. Mas isso é outra discussão. Então, acho que isso ficou positivo, pessoal. Nessa primeira fase do gauchão, mais a semifinal. O planejamento do Paulo Pesolano, do técnico Eduardo ou Paulo Pesolano, eu vou pesquisar isso, gente, que eu estou errando nisso, não poderia. Mas, enfim, o planejamento da equipe, do corpo técnico da equipe do uruguaio Pesolano foi muito feliz ao saber dosar as energias nessa fase do gauchão, na primeira fase e na semifinal. Porque ontem, por exemplo, entraram o Rocher, o Alan Patrick, o Bernabé, o Ronaldo, o Bruno Gomes e o Borré, que são titulares indiscutíveis, mesclando com os pratas da casa e com aqueles reservas que não tem jeito, como o Juninho e esse Félix Torres. Então, digamos, essa rotatividade, essa substituição, ora time reserva, ora time alternativo, deu bons frutos. Isto é, deu uma reabilitação momentânea para nomes como Borré, Ronaldo, mostrou que nós temos valores pratas da casa, como o Alex, como o Bezerra, entre outros, e fez para mostrar também que tem certos componentes do grupo que não tem jeito. Esses que eu citei anteriormente da nossa zaga e que nós vamos ter que contratar. Então essa é a principal diferença em relação ao gauchão do ano passado. A gente foi para a final, foi um laboratório importante, a gente sabe que temos um potencial de crescimento em algumas posições, em algumas funções, e tem gente que não vai servir. Então isso é uma base de apoio, é um diagnóstico importantíssimo para que a gente tenha energia, para que a gente saiba aonde contratar, onde a gente vai estabelecer as prioridades corretas para não termos maiores percalços durante o restante do campeonato. E agora, claro, né, gente? Afinal, é um campeonato à parte, pode ser contra o Juventude, provavelmente vai ser contra o Grêmio, aí é uma outra situação, principalmente se for Grenal, é um campeonato à parte, temos que esquecer o que passou antes e focar única e exclusivamente nessa final como uma outra situação. E se por acaso a gente perder, não fazer terra arrasada, porque, voltando, né, gente, ano passado a gente ganhou, muito bom, mas não foi mil maravilhas essa de campeonato. Então o gauchão serve para, sim, a gente disputar o título, para a gente fazer diagnósticos e saber o que tá bom, o que tá melhorando, o que tem que ser melhorado e o que não serve para o restante da competição. Então é isso, gente. Vamos aguardar e dar aquela leve secada hoje, às 6 da tarde, no jogo Juventude e Grêmio. Então, por enquanto é só, gente. Segue o baile, se inscreva no canal, acione o sininho. Vamos aguardar os próximos capítulos, mas por enquanto tá tudo dentro do planejado. A equipe Itação até agora está de parabéns.